Bom, o objetivo desse vídeo é esclarecer melhor essa parte da interface que pode causar algumas dúvidas aí na hora do uso. Primeiramente, o óbvio, essa parte, utilizar estoques só faz sentido se nós formos fazer um sequenciamento. Uma otimização de Kava não considera o tempo, o dinheiro no tempo, então não faz sentido. No caso de haver o sequenciamento direto de blocos, há um campo, o campo de remanuseio é bem conhecido. Esse aqui é o custo para o material que foi enviado para o estoque ser remanuseado a um custo extra, que não é apenas o custo de enviar direto da mina para ser processado. Então, todo custo adicional que exista deve ser calculado e um valor constante deve ser informado aqui para ser adicionado esse valor para os blocos que forem estocados. E uma dúvida comum é: o que seria esse campo de custo fixo de lavra? Bom, nós sabemos que o SimShed, para utilizar o SimShed, nós temos que importar os valores econômicos dos blocos. Então, fora do SimShed é feito o cálculo o quão complexo o usuário queira fazer, com variações, inclusive, no custo de mina, se ele achar necessário. Então, repare que, como não há uma interface para que sejam informados os custos em separado, qual é o custo de lavra, o custo de processo, o custo de venda, receita, né, o valor de venda, esses parâmetros todos que são necessários para se fazer o cálculo dos valores dos blocos. Então, o otimizador, ele não sabe, ele tem apenas o valor total do bloco, ele não sabe discernir qual foi o custo que existiu na fase de lavra e qual é o custo que vai existir depois que o bloco for processado. Como no caso nós estamos falando de estoque, o que o SimShed faz ele considera esse custo fixo de lavra para os blocos que estão sendo lavrados e estocados. E ele calcula a diferença disso para ser aplicado quando o bloco for processado. Ok? Então, se há um cálculo, e aí ele divide o valor do bloco, né? Essa é a parte que é feita. Por exemplo, se eu estocar um bloco no período 1 e retomar no período 10, no período 1 eu vou incorrer nesse custo de lavra, esse custo fixo que está aqui. Enquanto no período 10, o bloco com o seu valor, com a taxa de desconto do período 10, que é diferente do período 1, vai ter o seu valor abatendo esse custo fixo de mina que já foi considerado na hora que esse bloco foi enviado para o estoque. Então, esse valor é constante, ele é uma aproximação. Se o seu depósito ele possui um valor constante para o custo de lavra, tudo bem, basta informar o valor. Caso o seu depósito possua um custo variável, é importante calcular um valor médio para utilizar aqui. E a recomendação que nós damos depois de rodar o SimShed uma vez com um valor médio que foi informado aqui, verifique lá, quando os resultados são exportados, você consegue ver quais são os blocos que foram estocados, que são os blocos que foram minerados em um período e processados em outro período. Se você pegar somente esses blocos que foram estocados na primeira execução e calcular o custo de lavra médio somente para esses blocos e voltar e executar novamente o SimShed com esse novo custo médio, porque aí você teve uma estimativa de quais são realmente os blocos que estão sendo estocados. E aí você voltou aqui e colocou uma média daqueles blocos que efetivamente foram estocados. A segunda execução ela vai estar mais próxima da realidade. Tá? Então, nós entendemos que essa é uma limitação da versão atual do SimShed. Em um momento futuro, nós teremos a opção, assim como existe a opção aqui nos ângulos, nas densidades, nós teremos uma opção que permita que o usuário informe um campo com o custo de lavra variável bloco a bloco,
E trabalharemos também, em um momento oportuno, num formulário onde esses parâmetros vão ser informados e o usuário não precisará mais importar os valores bloco a bloco. Isso deve ocorrer ao longo do tempo com as parcerias que estão sendo negociadas com as empresas que já possuem softwares na área de mineração, para que o SimChat seja um plugin desses softwares. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição. Um abraço.